Olha, sejam bem-vindos a mais um podcast da Multiweb TV. Hoje, dia do motorista, e nós recebemos aqui um grande motorista que tem uma grande história para contar. Aliás, são várias histórias. Nós recebemos aqui o seu Zeca Vitorassi. Qual que é a pronúncia? É Victorassi ou Vitorassi, seu Zeca? Victorassi. Victorassi. Victorassi? É, Victorassi. E o pessoal acerta na primeira? Ou às vezes tem que dar uma treinadinha para acertar? Depende das pessoas que são de origem, né? Tem uns que se atrapalham, que nem nós falávamos alemão, a gente também se atrapalha. Sim. Que nós não somos, né? Sei. Este ano completa 50 anos de Transportes Victorassi. Mas você é motorista há quantos anos? Ah, daí 53 anos. 53 anos. Isso já iniciou logo depois de 3 anos, já 3 constituiu anos a não empresa. precisava carteira, porque aqui em Salete só tinha o Crescencio Nis, tinha o Cornélio Samuel e estava o outro que era o Zeno Bus. O Zeno Bus também fazia, além de fazer taió, fazia as corridas, tudo era só ele, né? Sim. E o seu Zeca, Ele tinha uma rural, né? Sim. Puxava tudo. quem ensinou o senhor a dirigir na época? Bom, eu aprendi assim, ó. Eu fui uma viagem para Rio do Sul com fumo, que eu tinha um fumo em cima, né? E daí nós fomos com um Chevrolet que era do Zeno Bus. E eu achei muito engraçado aquelas trocas de marcha, aquela coisa toda ali, né? E eu não sabia, mas eu gostei demais. Aí fui eu e o Zezinho Bus, né? Então a gente, quando chegou ali, eu lembro assim que ia ali pelo Rio do Oeste, passar por ali, que vinha a ponte aí. Não era por Pouso Redondo na época? Era por dentro aqui, na estrada? É, antigamente era ali, é. Não era por Pouso Redondo, não? É, Pouso Redondo daí são uns 40 anos, né? Sei. 40 e pouco, né? Daí assim, eu gostei daquilo ali, eu pensei de um dia ou outro tocar. Mas eu não tinha oportunidade, como tem hoje, de chegar e pegar no volante, né? Então daí uma época ali, eu juntei um dinheirinho que tinha um empréstimo de fumo e coisa arada, então eu saí para comprar um carro. Daí eu fui a 74 quilômetros daqui, 70 quilômetros, lá em Nova Cultura. Aí eu soube que o Aníbal Becker tinha um Jeep que era do Padre Teodoro, ele tinha comprado, e ele vendia. Eu fui lá, o homem era muito positivo, negociamos, mas eu tinha vergonha de dizer para ele que não conhecia nada. Que não sabia dirigir? Não sabia dirigir. Eu disse, sim, tinha como o senhor botar na estrada para eu poder levar? Eu tomei assim, despraticado. Ele disse, não. Aí passou os documentos, que ele era escrivão lá naquele tempo da região, Sim. né? Ipapanduva, né? Já fazia venda, já fazia documentação e tudo já. Documento. Eu lembro que ele falava Victorassi, ele pronunciava certo lá. Sei. Aí, ó, eu embarquei dentro, ele deixou ponto morto, mas eu nem sabia o que era ponto morto, né? Aí eu comecei a engatar e não demorou, ele começou jingue, foi embora. Aí cheguei no Baixadão que tinha lá, que eu desci São José, daí fui para Taial Sertão, aí tinha um homem do lado da estrada, assim, caído. A gente foi ver o que acontecia, porque hoje a maioria não quer se incomodar depois, mas Sim. a gente naquele tempo socorria todo mundo. Puxa. Aí cheguei lá e disse, o que aconteceu? Ali, me deu um ruim, trouxe esse feijão até aqui para ir vender, e aqui na Estrada Geral, porque ele já vinha de lá daquelas picadas, e eu precisava levar esse feijão e não sei para onde. Eu disse, o senhor está ruim, estava até escumando na boca assim, eu vou te levar então. Puxei ali, ele parou ali, daí peguei, botei 5 sacos de feijão dentro do Jeep, e botei ele deitado em cima, que ele estava mal, até escumava na boca. E daí vim embora. Naquele gigue. Levei ele no hospital, aqui era o hospital velho, aquele tempo ainda, que Sim. tem ali do lado, assim, dos Bertotti que sobe ali, era Sim. ali, né? Levei ele lá, aí ficou lá. E daí, quando foi o outro dia, aí foi internado, beleza. Outro dia, fui para casa, meio com medo, porque lá na nossa estrada também era meio descedor assim, né? Olhava assim para que esperar, ia para aqui, né? Mas consegui chegar em casa. Daí outro dia de manhã, fui no rancho,
para sair, para vir para baixo, abastecer e ver o velho, né? Porque a gente tem atenção naquele tempo. Sim, sim. Aí o meu pai ficou de olho, porque viu que eu tava com caro. Aí eu olhei, eu não sabia fazer a marcha ré, para puxar ele para trás, né? Então fui numa vargem que nós tínhamos assim, colher o milho, para daí fazer a volta assim. O rancho era grande, tinha, tinha 15, 16. Para não precisar colocar na ré. Não sabia Sim. de ré nenhuma, né? Aí colhi o milho, dei aquela volta para 600 canas de milho, daí eu vi que o meu pai disse lá do lava-louça, que aquele lava-louça por lá de fora. O pai disse assim, eu acho que o Zeca vai se matar com esse cara ali. Eu pisei assim no freio, dá uma segurada. Mas a gente não tinha costume, né? E o senhor tinha quantos anos nessa época? Daí eu tô com 79, menos 53, né? Dava o quê? Uns 27, eu acho, né? 7. Por ali, 28. E então ninguém ensinou o senhor a dirigir? Aprendeu sozinho? Daí eu fui para baixo, abasteci, e fui lá ver o homem, ele tinha melhorado. Daí vendi os feijão para ele, dinheiro, né? Porque tinha que socorrer ele. E ele era uma pessoa boa, sabe? E daí nesse meio, vim embora. Daí eu levei no campo de futebol que nós tínhamos lá. E daí eu treinei para cá e para lá, para cá e para lá. Até que eu achei o jeito dele de freio e ré, isso, aquilo e tal. Aí eu já fiquei bom. Aí andei um pouco de tempo com ele, mas ele gastava uma gasolina federal, cara. E naquela época havia só um posto em Salete? Tinha só um posto. Só um posto de combustível? Que era do Haroldo Harbes ali. Do seu Haroldo Harbes? É. No Posto Centro hoje ainda? Isso. No mesmo local? Mas só era que pequenininho, tinha só aquele negocinho qualquer, né? Sim. E já tinha bomba para colocar gasolina? Tinha uma bomba, tinha. Sim. Mas aí tinha... Até eu lembro que veio um primo meu lá hoje ele está lá no Mato Grosso. Daí ele ia lá para casa, daí eu estava chegando ali, daí ele pediu se sabia alguém de Vitorace por ali. Daí o posteiro disse, olha, tem um que tem um Jeep ali. Opa, e daí vai lá para casa dele? Vai. Então, né? Eu já estava sendo... Sim. Seu Zeca, até para a gente conhecer um pouquinho, o senhor nasceu em Salete? Nasci em Salete. Nasceu em Salete. Eu nasci em Platina. Que aquele tempo... Na comunidade do Ribeirão Platina. Aquele tempo tinha as parteiras, né? Sim. Não era hospital, nada, né? Aí nasceu em casa. Sim. E aí ficou até, porque ali, somando dá uns 24 anos, quando você comprou o primeiro veículo. E naquele tempo trabalhava na agricultura? Sim, sempre na agricultura. E depois? Depois comecei a fazer uns negocinhos. Comprar umas madeiras, vender, né? E puxar um fretinho, né? Era tão difícil, porque o combustível começou a aumentar, esse caminhão, a gasolina era complicado. Sim, mas e aí esse foi o veículo que você puxava ou comprou um caminhão? Nada, aí vendi o Jeep e daí eu fiquei com aquele dinheiro. Eu tinha comprado o Jeep por 9 mil. Você lembra da época quanto que era o valor do Jeep? 9 mil. 9 mil? Eu paguei 9 mil, porque eu pensei que o homem queria 10, eu tinha levado 10. Daí Sei. Eu disse, quero 9, quanto tenho aqui? Ele disse, então tá feito. Feito o negócio. Aí sobrou milão ainda. Daí eu vim, daí o meu irmão se interessou, que queria comprar o meu Jeep, queria... Eu disse, quer me dar 11 mil, eu te vendo. Aí ele disse, então, tá feito o negócio. Vendi para ele. Aí vim para a praça, aí veio o tal de Stacílio Barcelo, que todo mundo conhecia, que era muito cambista ali. Sim. E o pai dizia assim, não se mete em negociar com cambista, mas também se negociar com quem não sabe não adianta, tem que ser mais cambista do que aquele. Daí ele parou, aí ele disse, não sabe quem quer comprar um caminhão? Eu digo, quanto é que tu quer para esse caminhão? Daí ele trouxe lá da maquinária, era daqueles ainda, com a gabina redonda assim. Sim. Era uns 61, acho. O ano dele. Mas então, reformadinho, cara, tava lindo. Ele disse, eu quero 17 mil. Daí eu disse, olha, se eu te desse 10 conto hoje, tu me faz um prazo? Sim, fiz uma nota lá, tá? Fomos lá, fiz a nota. Daí eu fui embora e comecei a puxar tábua com os caras.
E, Mas já foi com o caminhão? sim. Já pegou, já saiu dali com o caminhão? Daí já era motorista, né? Tu já... O jipão já ensinou a pilotar. Claro. Daí eu tirei mais a lateral. E era gasolina o caminhão? Era gasolina. E aquela época nem tinha caminhão, acho que é diesel ainda? Bem pouco. Bem poucos. Bem pouco. A maioria era gasolina. Era gasolina. Daí eu comecei a puxar umas tábuas dali de baixo, que era aquele, tinha uma serraria antigamente ali, que era daquele Sotopieta, que até ele morava ali no Cipriano, aquele Sim. Sotopieta lá. E daí os homens lá queriam puxar umas tábuas lá, que era vizinho nosso. Daí pediu quanto que ele queria por dia para puxar as tábuas. Eu disse, olha, milão, tem que fazer milão. Aí ele disse, não, 900 nós te pagamos todo dia. E nós vamos carregar como nós queremos. Daí tá bom. Aí carregava e descarregava. Eu fazia um monte de viagens por dia, né? Mas de noite estava meus 900 pau. Cara, daí 2 semanas eu fui lá, a nota já era para 4 meses, parece. E eu já paguei com aquele dinheiro. O restante do caminhão. O restante do caminhão. 9 dias já deu dinheiro, cara, de pagar. Olha só. E ficou com esse caminhão até quanto tempo? Bom, ali a gente... Daí o meu irmão queria entrar de sócio, então entrou junto. Mas ele tinha só 3 contos, cara, que é o Ico, né? Sim. Mas eu peguei ele, daí começamos a negociar meio por junto, fizemos um acerto. Apanhei um pouco naquela pegada ali, mas depois... Aí nós metemos aí com a roda, puxa frete. E depois eu já não quis mais junto com ele, cara, porque ele já mexia saco e todo, daí também não dá. Sim. Fui e comprei um caminhão, a diesel. Mas daí o cara deu para experimentar, porque aquele tempo era assim. Experimentei andar e tal, eu vi que esse caminhão pode me incomodar, bastante ruim. Aí eu peguei... Isso aonde, seu Zé? Aí na Platina, né? Eu morava lá na Platina. Mas o caminhão que o senhor foi negociar era onde? Aqui de Salete. Era também aqui de Salete? Era do Darcy antes. Sim. Ele tinha comprado do Livino antes. Eise, porque Eise é troca, né? Sim. E daí a gente então pegou e acabou... aí eu peguei e saí fora daquele. Vendi e daí fui fazer uma roça para fazer um dinheiro para comprar um caminhão bom. Aí a economia era tudo ali. Quando as formigas pegavam assim, eu não dava bola, só queria fazer dinheiro para comprar um caminhão. E era o que? Era a plantação de fumo? A fumo, Olha só. Aí eu trabalhei quando foi final de ano, eu via os caminhões passar, estava tudo defruído na estrada. De que agora que vai dar? Quando chegou o final de ano, eu ia depositando lá no Darcy antes, o dinheiro. Aí, não era banco? Não tinha banco. Naquele tempo não tinha banco. Tinha só Banco do Brasil, mas era Rio do Sul. Puxa vida. E aqui não tinha. Depois veio para Taió e tal, né? Mas ele guardava o dinheiro? A gente depositava lá com ele. E ele usava o dinheiro, daí a gente ia pegando em troca o que precisava, porque o dinheiro não tinha banco, né? Era assim. Sim. E se não emprestar para os outros sem juro, mas o pessoal era mais honesto do que hoje. É mesmo, é? Só que existia ajuda, um emprestava para favorecer o outro. Nas doenças existia ajutório. Sim. Hoje não tem mais. Tudo. Sim. Na verdade, a facilidade é banco, é coisa, cada um tem que se virar de outra espécie, né? Sim. Mas era assim, né? Naquela época emprestava, quando queria, tinha de volta. Hoje já não é bem assim, né? Não, nem dá. Nem recebe mais de volta. Porque esse que pede já é porque já tá lascado, né, cara? Seu Zeca, e aí tu trabalhava na roça para tentar trocar esse caminhão? Daí quando fui lá para comprar, o Darcy disse assim, vamos então comprar de meia, compadre, porque nós éramos compadres. Daí ele disse, comprar um de meia. Daí eu disse, olha, podemos fazer. Aí eu virei puxar fumo com ele, né? E ele tinha comércio, né? E eu puxava fumo. E daí foi. Só que daí, quando naquele ano, ele quebrou. Você lembra? O Darcy antes quebrou. Daí, por causa de uma nota que o cara hipotecou, foi no fórum, sei o quê, e já falou que hipotecou, seu homem não tinha hipoteca. Daí eu já comecei a receber em troca,
E deu o capeta, em vez de que ele me ajudasse para pagar o caminhão, tive que me virar sozinho, cara. Aí foi complicado. E esse segundo caminhão você já tinha negociado? Já. E aonde que o senhor comprou? Daí eu não podia mais, porque eu fui obrigado a pegar parte dele, porque ele estava quebrado. Ele quebrou, faliu. O homem faliu. Puxa. E naquele tempo era assim, se não conseguia pagar as duplicatas, ele falia e não tinha mais crédito. Hoje já está tudo assim que... Mudou bastante. Mudou. E daí eu fui obrigado a pegar e abraçar o caminhão sozinho. Mas eu nunca queria dar conta, porque o meu dinheiro era 30 conto, né? Sim. Com tudo. E daí era 63 o caminhão. Daí não tinha mais jeito. E o valor que você vendeu esse que você tinha por 17, continuou o mesmo valor? Ah, não, daí já tinha trocado por um outro. Ah, já tinha feito uma negociação. Mas daí eu peguei aquela gasolina e daí troquei, daí que eu peguei aquele de diesel e daí não dei conta. Daí troquei por uma gasolina. De novo daí? E daí o cara pagou a diferença, ele foi no banco, fez um empréstimo e ele ficou com o caminhão diesel. E eu só fiquei com a gasolina, mas ficou pago. Aí virei comprar mato e puxava do mesmo jeito uma gasolina, mas só que ganhava na venda também, né? Seu Zé, que aí você diz, você tinha um caminhão, começou a comprar mato, o que era? A mato era extrair madeira e vender no portão, na firma. Não é hoje que nem pinos, na época era madeira nativa mesmo. Madeira nativa e outra, a gente não era registrado na firma, só era, vamos dizer assim, ia vender... Aquela vez até, acho que havia um incentivo para derrubar, né? Não havia incentivos, pessoal? Sim. Era liberado. Liberado, se nós botava fogo, né, nas madeiras, era assim naquele tempo. Não tinha lei para aquilo, né? Porque quando entrou a lei, daí a gente caiu fora, já não foi mais. Sim. E muitos anos você trabalhou puxando madeira, comprando e puxando madeira? 20 anos. 20 anos? E era de qual região? Toda a região do Alto Vale, aqui do interior, por tudo. Só até Taió, para lá, Marreca, depois ia lá para cima, era Rio Azul, era Santa Terezinha, era Taió Sertão, era Garganta, daí vinha para cá do outro lado, por tudo. Mas aí você tinha o caminhão e comprava o mato lá para tirar madeira, mas aí tinha uma equipe que fazia esse trabalho? Daí a gente trabalhava de parceiro com a firma. Então a gente não conseguia arrumar aquela equipe, que era complicado, era muito... É difícil aguentar um pessoal assim no mato, porque é muita despesa e acaba quebrando. Então a gente fazia assim, ó, para a firma, quanto que é para cada tirada, né? Então eles davam o trator para nós, puxar madeira para eles e dar pronta no portão. Ali a gente fazia uma negociada, um acerto de coisa. E como é que carregava o caminhão naquela época? Juntar do chão. E daí quando era para remontar assim, a história vinha de volta. Daí eu tinha um amigo meu que ia para a escola comigo, tarde Ervelino Locke, que aquele, ele disse assim, mas para que se fosse botar um feirinho aqui, daí começou o negócio do val no espinho, sabe? Sim. Aí tinha a pua antiga, né? Fazia um furinho, vou botar um pedacinho de ferro de material de construção, com o martelo batia, né, e enchia tudo, né, e daí botava assim, daí a madeira não escorregava para baixo. E era tudo toras? Tora, toda a vida tora. De quantos metros, tu lembras? Dependia conforme eles pediam, né, na firma, porque nós éramos parceiros deles. Eles diziam, precisa de madeira de 4 metros, precisa de 2,5, eles davam uma lista, né. Então a gente tinha que cortar conforme eles pediam. Sim. E já era para Roden naquela época? Era para Roden. Nós levávamos 150 cúbicos por mês lá na de baixo, que eles eram pequenos na época. Sim. Isso nós tínhamos que fornecer do nosso time, né? Depois passou para a Roden de cima, daí aumentou mais, daí a gente tinha que... No fim nós tínhamos 3 tratores no mato. Aí puxava mais, daí já comprei mais caminhão, né? E aí de um caminhão o senhor passou para mais um, mais 2? Como é que foi esse processo? Quando eu estava na roça, eu já estava com 2 caminhões e 2 automóveis. E aí ficou por um período de quanto tempo? Daí foi. Eu não tinha intenção de sair. Só que daí eu tive uma separação, daí não deu mais de continuar, então acabei vendendo, vim para cá e fui tocando e foi indo, e fui multiplicando e se virando, né?
Passamos dificuldade. Época quando nós trabalhávamos no mato assim, tinha que levar uma garrafa de café com leite. E daí a gente botava um sabugo na ponta, né? E daí uma volta de linguiça. Isso era o almoço, né? E uns 2 pão, 3, né? E daí, e quanto a linguiça era meia assim, que a gente achava feia, então botava fogo nessas folhas de sassafrás. Sei. E pegava outra varinha, estrepava e lá sapecava ela um pouco assim. Sim. E daí olhava, já a trovoada estava lá, tinha que carregar de novo. Tinha horário, né? Pra tocar. Porque não tinha pedra daqui Sim. até, vamos dizer assim, Rio da Anta, para aquela banda ali. Era tudo assim. A trovoada pegasse, daí não tinha como tocar. O caminhão não vinha mais. Seu Zeca, até Beleza. curiosidade minha. Na época, como é que era a questão de oficina mecânica, quando dava um problema no caminhão? Olha, nós passávamos lá nos poloneses, Salomiski ali, e esse Salomiski, eles tinham uma oficina assim, mas era uma oficina, eles estavam inclinados para a oficina. Então eles tinham só parafuso velho, porca velha, ou era arame, e então nós ia lá e eles arremendavam assim, uma coisa, outra, né? Aí um parafuso achava aquela, mas era tudo coisa velha. Né? Isso existia bastante, não sei onde é que eles iam. Certo, pegava coisa velha, ia lá, desmanchava para ter, que era difícil naquele tempo para comprar, por causa que era caro. E isso e resolvia o problema? Daí resolvia o problema. Se aquele não entrava, pegava outro e tocava aquele de volta e tentava caminhar o negócio. E estragava muito os caminhões naquela época? Sempre estragava. E quando era diferencial, o quê? Depois logo o Otto virou fazer para nós ali, bastante ano. O Otto Grosch? O Otto Grosch. Até esperava, quando não tinha dinheiro, né? Ele nunca vinha pedir o dinheiro. Só que ele cobrava. Mas daí quando a gente tinha dinheiro, vai lá e pagava. Sim. Tipo ali, né? Era assim que funcionava. É. E as estradas naquela época? Péssima. Não tinha pedra em lugar nenhum. Era tudo barro? Então nós tínhamos que botar corrente, encorrentar as rodas e sair para ali afora. Recolher fumo, tudo era assim. Por isso o caminhão no toco era muito bom, porque ele se virava melhor que truque, né? Sim. E o truque já tinha na época, como o senhor falou no início, lá, comprou um Jeep, depois o primeiro caminhão, era só no toco, depois que veio os trucados. Depois veio o truque, né? Daí sempre era mais caro, né? Porque não era fácil de comprar, né? Sim. Mas sempre virou melhorar, né? Aí ficou com o truque. E os pneus da época, como é que era? Pneu era complicado. Daí quando a gente era meio lascado, tocava, eu lembro assim, em época de comprar um pneu que já tinha um corte. Sim. E daí botar um manchão dentro, daí botar câmara, daí encher aquilo, por uma semana ele aguentava, mas daí tinha que ir atrás de outro, que era tudo com dificuldade. Hoje os pneus são melhores? Hoje tá facilidade. Tecnologia. Ninguém mais arruma pneu, já compra novo e bota e joga fora o outro, né, cara? Isso até a gente fica assim, porque nós era de economizar, agora ver um farturão que tá ali, cara. E um exemplo, estava lá carregado, e aí saía com o caminhão carregado, furava o pneu. Para trocar, como é que era o procedimento na época? Olha, houve a época ali, a gente, assim, não vai fazer o nome da pessoa, né? Porque fica até ruim, né? Quem está sendo entrevistado. Mas eu cheguei na casa de uma pessoa, até hoje ele é falecido, e eu pedi assim para ele, ó, empresta o teu macaco, que eu não tenho macaco, furou o pneu pro lado de dentro. E aí não tem como não ser macaco. Ele disse, ó, se você quer macaco, vai te comprar, porque eu comprei o macaco e eu comprei para mim, ele disse. E andar sem macaco na estrada é uma vergonha. Eu digo, mas eu não tenho condição de comprar. Daí ele disse, mas eu não vou te emprestar não. Eu digo, bom, se tu não quiser emprestar, para mim, ó, não vou me incomodar contigo, tu é a mesma pessoa. E acabou, porque eu tô na minha lida ali. Daí eu tinha um ajudante junto comigo aquele dia. Aí eu disse para o ajudante, ó, vai lá, pega e arranca aquele palanque, tem um palanque de cerrado assim, lá da cerca, dá um jeito, pegou a maretinha, tirou os grampos e... Naquele tempo, assim, ninguém reparava se tirasse um palanque lá. Hoje já é tudo, leva conhecimento, né? Sim, sim. Mas daí, ele tirou aquele palanque, daí eu arrumei mais um cepo que tinha lá, e daí botei na frente da roda, e daí eu subi com aquele pneu do lado de fora, e daí nós carçamos a carcaça lá, né? E daí derrubamos isso aqui, daí já deu boa, cara. Só que daí era muito escuro, nós não tinha
não tinha tomada, não tinha nada, lâmpada, né? Então aí fizemos uma fogueira com os gravetos que tiramos de lá. Quando começou a clarear, aí troquemos o pneu, arrumamos, daí viemos embora, cara. E teve situação que carregaram, começou a chover, tiveram que ficar lá no mato até o outro dia? Isso ali, lá na garganta, uma vez eu desci com a carga de sassafrás, eu passei em várias complicações, até não morrer porque, de certo, não era para ser hora, cara. Mas aí começamos a andar na estrada grande, carregado de sassafrás, e era muito liso, porque tinha chovido e não tinha pedra. Daqui a pouco ele... E não teve como, ele foi para o lado assim, e a sassafrás foi tudo lá para a capoeira. Aí pensa, juntar com as sassafrás assim, tinha que tacar um machado e um em cima e outro, botar tudo de volta em cima do caminhão. Nós nunca se queimamos com esse negócio, vou ficar brabo, que tem gente que chamava nome, isso. Não, nós só começava de novo. Aí carregava assim. E o seu Zeca fala da estrada geral, mas você ia lá dentro do mato. Dentro do mato. E daí um dia a gente foi lá e tinha uma estradinha nova. Daí subi, puxado com o trator, sabia? Porque era muito morro lá em cima. E daí, ali foi uma baianada. Quando carregamos o caminhão, vindo, deu um estralinho. Porque tinha um torniquete meio fechado e eu... botei na ré para endireitar para não sair fora no ateiro. E deu um estralinho no diferencial lá atrás. Aí quando vi que tinha quebrado o diferencial, eu disse, olha, agora o jeito que tem eu vou ter que tirar a pão de eixo fora, porque vai quebrar tudo lá dentro. E botar ali na frente, e daí... mas daí tem que descer esse caminhão, porque tem outros caminhões, sabe como é que é? Sim, sim. E descer. Aí tava aquele Dominguinho lá, aquele pai do coisa lá. Afinal, não vou fazer nome, que daí pode terminar. Sim. Mas deixar assim, ó, uma pessoa então tinha trator, e ele amarrou um CBT grande atrás, assim, para segurar. Para segurar. Amarramos no saxis, né? Amarramos bem ali. E daí começamos a descer. Quando comecei a descer, beleza, cara. Daí o cara se lembrou que se começasse a descer demais, ia arrancar o trator de lá de cima depois, né? E ele ficou com medo que ia arrancar o trator com ele. E não era, ele só tinha que ir segurando assim e ia embora, né, cara? Ia junto. E daí ele sortou tudo. Daí eu fui uns 150 metros para um peral abaixo, cara. Carregado. Daí as toras passaram por cima de mim assim. Aquelas que estavam por cima, né? E para o gigante aqui, mas aquilo veio tora para cima, assim. Daí não estragou no caminhão, porque o caminhão foi se fincando para a grota e as toras, né? Sim. E daí eu fiquei em cima de uma canela arrancada assim, naquela cepeira que tem da canela, encostou ali, daí eu me salvei. Mas eu vi assim, guiando, defendendo o pau grosso, cara. Mas guiar o quê? Só que deu certo de não pegar pau grosso. Sim. De noite ainda, de noite. Porque eles tinham muitos motoristas antigos, né? Como o senhor, que falavam que às vezes eles iam descer, dependendo do local, do mato, colocavam uma tora de arrasto. Você chegou a fazer isso também? Não, nós aí botava o cabo. Botava o cabo. Só daí, com isso que aconteceu, daí a firma não aceitou mais nós botar cabo e mandou nós cuidar um pouco mais. Mas depois nós compramos lá para as canelas, lá para as marrecas. Sim. E lá nas marrecas nós contamos 130 canelas. E eles precisavam das canelas aqui. Aí eles vão lá e compram. Mas é muito ruim. Não, puxa o mato lá, nem que bota o trator e puxa o caminhão para cima. Digo, mas não vai dar, o trator não vem se puxar o caminhão, porque é muito de em pé. Sim. A estrada que eu conheci mais alta de Santa Catarina. Se fosse hoje fazer isso, o senhor não faria? Podia me dar o salete de graça. E aí o senhor falou desse acidente. E para retirar o caminhão, o prejuízo... foi complicado. E tinha seguro na época, não? Tinha seguro na época, não? Seguro? Tinha. Não tinha nada. Perdeu tudo? Sim, daí eu gastei uns 120 conto para arrumar de volta, e assim continuou para frente, né? Sim. E daí, quando eu tinha aquela noite lá,
levado, foi assim, a vizinha, a minha cunhada lá, leva a tua mulher para o mato, nós arrumamos tudo, que quando você chegar, aí então é feito o aniversário dela aqui. Aí arrumaram tudo, cara. Mas daí deu 10 horas não vem, vem 11 horas não vem, vem meia-noite não vem, daí vem 3 horas da manhã, eu ajustei um carro, daí chegamos em casa. Ainda que chegamos vivos, cara. Depois disso, sofreu algum acidente depois, ao longo de toda essa trajetória? Daí quando nós descemos lá das Marrecas também, aí então nós botávamos a máquina de esteira para puxar os caminhões para cima. E daí a máquina de esteira ficava lá com nós, porque nós éramos parceiros deles, né? Uhum. E daí puxava lá para cima. E daí no meio do morro assim, no descer o morro, tinha um veio d'água lá. E daí era mole lá. Quando chegava ali, atolava, né? Mas daí era complicado. Tinha que amarrar o do trator para fazer manobra. Para sair? E tu olhava para baixo, até parecia que tremia lá embaixo com as culpadas de pau. Tu tá louco, E cara. de acidentes, foi só esse aí que o senhor Não, sofreu? daí lá fui puxar o cabo, né? E fui arrumar o cabo, o cara do trator lá em cima puxou e me pegou na perna assim e cortou, cara. Cortou bastante assim no mole da perna. E daí eu peguei a cesta que tinha comida, peguei aquela toalha, amarrei assim, tudo, né? E vim embora. Quando chegamos ali naquele Sutopieta ali embaixo, que para cá de Santo Antônio ali, estava fazendo asfalto naquele tempo, né? Tinha um trecho que era mole, que era tudo barro, né? Não tinha asfalto ainda. E daí eu vim ali, chegou ali, atolou. Mas daí era 5 horas da tarde, não tinha comida ainda. Aí eu passei a mão atrás da cesta assim, puxei, achei uma carne de porco, mas estava crua. Daí eu estava com muita fome, porque é carne, luta e coisa. E com a toalha do cesto amarrado ali, que o sangue tinha parado, aí eu peguei, comi um pedaço de carne crua também, que nunca tinha feito, mas comi, cara. Não tinha como passar fome, né? Não tinha como passar fome. Ou comia carne crua, ou tinha que seguir. Mas era muita dificuldade, cara. Puxa vida, né? Quantas dificuldades, né? Outra coisa que E foi melhorando quando, assim? Passou... É que assim, depois a gente, por exemplo, quando levava, eu às vezes parava uma semana lá no mato, porque tinha que estar lá, era estrada, era coisa, daí nós dormia lá no mato, então eu levava o pão segunda-feira, até sábado nós comíamos aquele pão. Hoje come o pão hoje, amanhã jogo fora. Sim. E eu fico com dó. Eu do meu lado, eu pego aquele pão, e eu ainda com a minha esposa, nós fizemos ainda esses dias. A gente pega e torra o pão, né? E aí numa sopa é muito gostoso, né? E aproveita o pão. E até porque quem passou por todas essas dificuldades esbanjar, né? que o senhor passou... Não sabe esbanjar, né? Tem um cuidado muito grande hoje em dia. Né? A gente joga fora 1 litro descartável e a gente se lembra do valor que ele tinha, que nós levava água na roça dentro de um porongo, que não existia aquele litro. Se tivesse 1 litro naquele tempo, né? Seu Zeca, do mato, quando que o senhor finalizou, em que ano que o senhor finalizou? Não, agora eu não estou mais puxando madeira do mato, vou fazer o transporte diferente. Quando que mudou isso? Daí assim que começou a luta de Pinheiro, que daí acabou, a nativa não podia tirar, então eu até ali foi... Isso 20 anos depois? Vamos poder contar assim, ó. Em 88, daí eu já botei uma lanchonete e tocava caminhão, mas já também era puxar fumo, aquela coisa toda. Não era só puxar madeira, puxava fumo também? Puxava fumo, senão não ia se manter, eu tinha construído, né, tudo isso era complicado. Mas não é construir que nem hoje, que todo mundo tem dinheiro, faz o financiamento, né? A gente construía no peito assim, ia fazer um negócio e investia tudo lá aí. Demorava um pouco, mas depois tentava de novo. Era caminhão João de Barro, não desistia, né, cara? Sim. E aí, em 88, que o senhor falou, já tinha quantos caminhões na época? Daí a gente tinha caminhão assim, em 88, nós tínhamos um 2013, né, cara? Aquele 2013. Era Mercedes. Sim. Aí puxava para Tabasa, que era um grupo da Souza Cruz, né? Puxava para Indaial. Aí o Adelino trabalhava com aquele caminhão e daí a gente tocava, por exemplo, assim, puxar aquele fumo,
Começou a aparecer dinheiro, porque eu não consegui mais pagar a prestação do caminhão, porque não, a coisa apertou. Daí eu disse, ó, bom, vou sair de casa hoje. Fui lá na frente do Zeca ali da farmácia, tinha uma lombada ali. Parei ali, digo, vou ver o que dá de fazer hoje aqui. Passou uma Fusca de Tabasa escrito. Mandei parar, o tal de Brito lá de rodeio. Aí eu disse, o senhor trabalha aqui? Ah, ele disse, não, abri uma área aqui. Eu digo, e o senhor não quer que a gente puxa fumo, o senhor? Daí ele disse, até podia conversar. Eu disse, que assim, ó, nós temos muita vontade de trabalhar e nós somos honestos, não temos hora para trabalhar. Se quiser, o dia de Páscoa nós vamos carregar também, que se Deus ajuda, nós fazemos. Nós queríamos isso, ele disse. Nós temos gente preparada, eu tenho um depósito lá, e daí a gente pode, lona, tudo. Aí ele disse, então hoje eu vou lá e vou fazer o cadastro contigo. Daí ele foi lá e fizemos o cadastro. Daí eu liguei para o Adelino, ele estava lá em São Paulo, descarregando a bobina. E daí eu disse, Adelino, eu arrumei o frete da Sousa Cruz. Ah, não acredito. Digo, não, é verdade, cara. E deu o que deu lá, tu pode vir embora que já vamos carregar fumo. Aí ele veio embora e se atraquemos ali. Aí começou a aparecer aquele cheque bom, deu de pagar tudo, inspirar tudo bonito. E isso lá nos anos 90? Não era por menos. Era 90, 91, por ali, nesse meio. Nessa ali. época aí. É. E aí ficou puxando fumo vários anos? Não, puxar fumo, daí ó, saco de adubo, daí tu ia buscar fumo, os caras se escondiam, tinha que carregar o fumo lá do rancho, nas costas, e eles faziam aquele fardão para se mostrar que o fumo deles pesava. Cara, 80 quilos, 70 quilos, botar nas costas, subir com escada. Hoje tem net, bota ali. Hoje está fácil, né? É. E aí o senhor já ainda atuava como motorista na época? É, e ainda trabalhava, tinha que descarregar aquele saco de calcário. Sim. Às vezes pegava com a carreta cheia, né? Porque daí já nós tínhamos trocado pela carreta também. Sim. E daí, muitas vezes, descarregar o calcário, tudo inchava, pá. Sim. Isso era O Adelino é o filho mais velho do senhor. É. Mas nós descarregávamos até de noite, até que estava desocupado, não tinha horário, né? Tanto fazia. Sim. Ia, eu voltava, era assim, né, cara? O seu Zeca começou a trabalhar com a carreta, comprou a carreta, é isso? É. É assim, nós tínhamos O caminhão no truque, daí que trocamos. puxava fumo. É. E aí você comprou uma carreta. Comprou a carreta, daí só puxava adubo, calcário, né? Sim. Daí não era mais fumo. Daí era... Aí o senhor, esse caminhão deu no negócio da carreta. É, e ficamos devendo. Daí o Adelino foi para o Mato Grosso, e daí ele trabalhou um ano para lá, daí quando ele voltou, aí ele fez o motor da carreta, trouxe dinheiro, mas daí ficou parado de novo, daí começou a trabalhar na firma de baixo. Na Roden S.A. É, na Roden S.A., daí começou a encalhar um pouco lá, e... Aí começamos os containers. Sim. É, E aí isso ainda era lá nos anos 90 ou já era um pouco mais? 92, 93, daí, né? E aí só tinha a carreta, o senhor já não estava mais de motorista? É, daí eu já estava... O Adelino trabalhava, Sim. só tinha carreta. É. E aí o senhor só ficava no comando? É, eu tocava lanchonete, estava tinha lanchonete. Onde que era a lanchonete? Ali na minha casa, embaixo, era Ah, tudo era ali, só é. né? Olha só. É. Aí a gente não dava certo, digo, então vamos mudar isso aqui. Daí a gente pensou, fazer o quê? A única coisa que um dia o Lino ligou para mim e disse assim, ó... O Lino Roden. Se tu por acaso fosse de tu puxar um container hoje aqui, tu subia o morro ali, eu digo, subia. Daí ele disse, mas é verdade ou tu sabe me enganando? Daí eu disse, não, nós puxamos. Aí o Adelino estava lá embaixo com o container da SA, e daí eu já disse para o Adelino, ó, o Lino pediu para levar, mas não vou acreditar, não. Liga para ele que eles vão te dizer para onde pegar e traz e carrega ali. E ali o senhor começou a puxar para a empresa Roden, do Lino. Ele deu a metade do frete para nós, a gente puxou. Depois, com o longo do tempo, daí ele ofereceu um caminhão um pouco mais acessível, que era um pouco mais caro, mas só que nós pegamos frete integral, por causa que... Sim, o puxar container era com o seu Zeca. É,
Assim. E aí, a segunda carreta foi logo depois? Quanto tempo? Daí foi complicado no começo ali, daí nós trocamos aquela carreta, daí já pegamos um outro cavalo um pouco melhor, depois daquele compramos mais outro, né, que daí os meninos começaram a trabalhar, Adriano, Adilson também, né, Sim. e daí a gente conseguiu comprar já um para cada um, daí comprava aquele lá do Escócia, daí foi mandado botar o truque lá embaixo, né, Jaguari, né, que foi, né, Adriano? Sim. Esse já pulou 10 anos. Já pulou 10 anos? Já puxou? Aí quando a gente começou a puxar do Lino, daí Sim. eles pagaram o que nós tínhamos para receber e compramos outro cavalo Sim, sim. para puxar da Artefato. Da Artefato. Os dois, embargo, 1 e 5. Depois o Adriano fala dessa parte aí. É. E eu gostaria de perguntar para o seu Zeca sobre a viagem mais longa que você fez de caminhão. Eu fui Curitiba, fui entregar a porta, daí fui a Florianópolis também. Isso aí, né, quando tinha o toco ainda, né? Sim. Nessa trajetória toda, hoje, assim, o que você mais lembra como motorista de caminhão? O que você mais lembra, um fato que mais marcou na vida do seu Zeca? Por exemplo, quando fui a Curitiba, daí cheguei em Santa Cecília, estourou um pneu. Daí a gente teve que se virar. Fui lá para comprar um pneu, tive que comprar um novo para botar do lado. E daí toquei uma viagem para frente. Daí quando cheguei lá na divisa, daí vieram investigar a nota fiscal, ver o que tinha, como tal. Daí não deu mais certo. Aí eu liguei para a firma, tal, então deu um acerto lá. Mas daí já era 5 horas da tarde, não tinha comido ainda, porque estava lá, não pôde passar. Daí fomos lá num restaurante que tinha. Cheguei lá, era um cara que era conhecido nosso, que era daqui, o Rosa lá do Angico ali. Daí ele já chegou, ele disse, você não comeram? Estou levando nós lá para trás e nem queria cobrar nada. Eu, não queremos nada de graça, só queremos comer. Aí tinha aquela carne toda, ainda comemos e tranquilo. Aí levei lá para Curitiba, descarregamos lá num bairro, né? Fomos lá descarregando que eles mandaram. Curitiba também era bem, naquela época, bastante pequeno, né? Sim. Mas a gente se virava lá dentro. Sim. Hoje já não se vira tão fácil mais. E havia multas naquela época? Sim, tinha multas. E a carteira de motorista? Era cada ano tinha que renovar na época também, não? Não... Ou aquela sim, ficava com a carteira anos? Não, ela dava para 10 anos, né? Tocava, sim. Mas não era tanto assim exigente quanto é. Hoje não. Sim. Era menos, né? Menos. Hoje já é um pouco... E a carteira do senhor hoje, está ativa ainda? Ela está ativa, só que quando eu fiz era em 73. Daí quando fui lá para Passo Redondo ali, passamos numa curva ali, deu uma batida tinha um Opala verde, metálico assim, daquele que trocava um pouco de cor. E daí morreu uma família inteira que mora ali onde tem aquela olaria, em frente à roda ali. Aí nós apiamos, fomos lá ver, tinha morrido 7 pessoas, cara, dentro daquele carro, com pequeno e grande, né? Daí nós continuamos a viagem para Rio do Sul, para fazer essa carteira. Daí chegamos lá, só tinha uma delegada naquele tempo e ela era muito exigente. Daí a pessoa era só ela na região. Daí a gente teve que dormir lá e ficar na fila para daí pegar a vez para fazer essa tal de carteira, né? Foi em 73, né? Sim. Agora faz 50 anos. O motorista daquela época do senhor lá antigamente era que nem médico hoje? Que era tipo doutor da época? Na firma, os motoristas da firma era assim, só guiava, tinha aquele Nirto Cardoso e outros ali, guiavam, tinha 2 ajudantes para eles. E eles abriam porteira, não podia parar, né? Pulava, abria a porteira e corria atrás para pular em cima, porque o caminhão não podia parar. Sim. Né? Era assim. O motorista era o mandante. Era o mandante. Nessa trajetória toda, agora a gente vai para a parte final aqui, fez muitos amigos, seu Zeca? Amigo, a gente naquele tempo tinha uma amizade colorida, né? Porque a gente ia com a ajuda de todo mundo, porque hoje todo mundo se vira sozinho. Naquele tempo precisava
todos para se virar um, né? Sim. Era complicado. Porque... E no esporte, jogou futebol? joguei até 21 anos. É? É. E jogava atacante ou Eu jogava na defesa? É? E Muita canelada? Centenário. Não, nós tínhamos um time bom. Nós jogávamos com os Berry ali da Vargem. Sei. Que era um time bom, te lembra, né? Sim. É. E a esquadrilha tinha outro. E nós também, tinha vez que perdia, mas também ganhava também deles. Era 3 timão bom que tinha naquela época. E aí comprou o Jeep e não quis mais saber de futebol? Não, futebol eu deixei porque meus irmãos, eu que era mais novo, sempre era vaiado deles, né? Sim. Aí eu não gostava de ser vaiado. Porque outro dia nós ia escolher fumo e coisa arada, comentário, mas sempre o errado era eu. Aí eu um dia botei na cabeça, eu digo, sabe, eu não vou mais jogar. E eles precisavam de mim, Sim. porque não tinha outro para... Era 5 dos meus irmãos, né? Sim. E daí com aqueles que nós tinha, que era tudo controlado, para arrumar um, era que nem eu arrumar motorista hoje, cara. Era complicado. A importância da empresa Roden para o senhor? É tudo. O Lino é o segundo pai meu, porque ele me, né, uma hora dessa que ele me arrumou um frete daquele, isso não existe, cara. Sim. Até hoje? É, o segundo pai. Para mim ele é uma pessoa especial. Sim. É. E a família? Como você destaca a sua família, seu Zeca? Qual a minha? A sua família, isso é. Todos puxaram de bem, né, porque eles seguiram o exemplo, né. Sim. E o maior exemplo foi o Adelino, ele foi um esteio da casa, porque ele foi puxando os mais novo e ele nunca brigou com ninguém, ele foi muito, ele é uma pessoa muito boa, se bem que ele é meu filho, a gente não pode gambar tanto, mas Sim. é verdade. E ele devia de gambar ainda mais ainda. Sim. Aí tem de filhos o Adelino e depois? Daí eu tinha mais 2 meninas, que é da minha ex, né? Sim. E daí uma daquela até morreu agora vai fazer 2 meses, dia 5. Joinville foi? É. Joinville, né? Isso, é. Triste, né? Foi triste, muito triste. Mas é o percurso da vida, a gente Sim. tem que aceitar o que Deus manda, né? Sim. E aí mais uma filha, que seria do seu primeiro casamento? Daí é 2 filhas, né? Sim. E depois? Daí faleceu a minha esposa também, né? Não faz 2 anos, tá se aproximando, que é a mãe deles ali, né? Do Adriano? Do Adilson. O Adilson. E da Andréia. E da Andréia. Então, no total, são 6 filhos. 6 Agora filhos. só 5, porque uma morreu, né? Uma acabou falecendo. É. Seu Zeca, Dia do Motorista, um dia muito importante que é comemorado no Brasil todo. Qual é o conselho, o senhor que teve toda essa trajetória, essa história, né, passou por muitos desafios, né, tristezas e alegrias, qual é o conselho e a mensagem que você passa a todos os motoristas nesta data? Eu acho uma coisa boa que eles mudou daquela época para hoje, né? Tudo em cima do asfalto. Daí nós tínhamos aqueles caminhões de queixo duro. Hoje eles estão tudo no hidráulico. Caixa seca, quer dizer. Eles têm dinheiro para comer no restaurante. Nós não tinha que levar um pão seco ou uma batata. E era complicado, porque o dinheiro era difícil na época. Sim. Muito difícil. Não sei se é porque a gente era fraco, não tinha condições, né? Mas hoje se vê a vida bem melhor. Sim. Cara, do nada ele faz tudo e do tudo ele acaba não fazendo nada se ele não souber cuidar, né? E se hoje o Adriano falasse para o seu Zeca, agora pega aqui a carreta e leva até Itajaí, conseguiria levar a carreta? Eu levo. Tranquilo. Tranquilo? Não tem problema não, cara. Tá bom. Nós queremos agradecer, seu Zeca. E aqui é o vinho. É o vinho, Conta pra gente aqui, pra gente finalizar aqui. É vinho tinto seco. O nome é Novo Abel? Nono Abel. Nono? Nono Abel é meu pai. O seu pai. É. E você mesmo fabrica? Eu fabrico. Eu sempre acompanhei com o lado do meu pai 50 anos. Que meu pai, ele viveu comigo, depois que comecei a viver sozinho, ele ficou 20 anos ainda comigo. E eu tenho orgulho assim que nunca eu falei na minha vida é meu, sempre nosso. E meu pai também dizia nosso carro, nossa casa, nossa... Era tudo uma coisa só.
Sim, Porque daí não espeta o peito de ninguém, né? sim. E ele ensinou esse respeito, né? Hoje, por isso, nós também estamos convivendo num grupo que ninguém diz é meu, é nosso. É nosso. É nosso. Da- Porque nós temos aqui só para se usar, ninguém vai levar nada. Sim. É da família Victorassi. É, verdade. E também agradecer aqui uma caneca aqui, ó, recebi de presente aqui. Parabéns àqueles que carregam o progresso, rodam o país e movimentam o mundo. Feliz Dia do Motorista. É, muito importante. E até porque hoje, né, são vários motoristas que trabalham Sim. na empresa. Eu tenho mais que Victorassi. agradecer todo mundo que está fazendo o trajeto que a gente interessa Sim. e tem acabamento, porque a gente está trabalhando para produzir, levar e trazer, né? E esse vinho é um vinho assim que ele é ele é aperfeiçoado de uma qualidade de uva que vem da Itália. Porque essas uvas que compra por ali não dá certo. Aqui o nosso clima não aceita. Sim. Tem que ser essa uva, ela não é preciso de remédio e ela dá em mais escala e ela tem assim a capa dela mais forte Sim. para as Bs para outra não mexer tanto e dá um vinho especial. E dá uma tonturinha também? Não, Não? não porque ele não tem o vinho assim, ó, quando se fala seco é o vinho puro. Sim. E quando ele é puro, tanto faz tu chupar uva ou tomar o vinho. Sim. Agora, se fala de suave, então ele tem mistura. É uma sacarina ou ele é uma quantia de açúcar. Daí o açúcar, ele faz com que vira álcool. Sim. O açúcar é álcool, né? O açúcar da cana é álcool. Então daí ele fica forte para... vai na cabeça. Que bom. Mas esse aqui pode tomar um litro inteiro que não faz mal, não. Não faz mal, faz um bem. Faz bem. Seu Zeca, muito obrigado. Agradeço muito por participar aqui do podcast, contar um pouquinho da história. A gente sabe da sua luta, do seu trabalho, da contribuição, inclusive, com o município de Salete, o progresso de Salete. Você faz parte dessa história. E eu agradeço aqui muito por sua participação aqui com a gente. E ainda demais o que eu deixei de contar, por exemplo, quando a gente trabalhava na roça, nós tínhamos um terreno muito bom. E daí eu tinha uma recosta assim, que era de terra muito boa. E era só em gazeiro. Daí eu cortei aquilo e botei fogo, tirei a lenha, né? E daí plantei batata. E essa batata, eu plantei 1.200 pés de batata e colhi, vendi 45 mil quilos de batata. Eu nunca vi na minha vida, e ninguém vai acreditar, mas é verdade. Muitas batatas de 11,5 kg. Nessa foto. Olha só. nessa Isso, foto. é muito batata. Sim. Tá na história de Salete, tá no livro de Salete. Puxa vida. É, eu que colhi. Assim, tinha pé de batata com 25 batatas, tipo dessa garrafa aqui, Sim. e com o pescoço fora, até estava meio verde aqui, Sim, sim, e eu sim. puxava assim, e botava no braço e botava dentro da carroça. De um pé, tu calcula só quanto que não dava. Para dar 20 quilos era mole. Quantas histórias, hein? É, verdade. Muito obrigado, então, seu Zeca Victorassi, É. com a gente hoje aqui no podcast e a empresa, que é o Transportes Victorassi, comemorando 50 anos neste ano de 2023. É verdade. Um abraço. Muito obrigado. Tudo de bom. Tudo de bom também. Nós seguimos aqui o nosso podcast, nós ouvimos agora o seu Zeca Victorassi, né, uma grande história, e agora está aqui com a gente o filho, o Adriano. Adriano, a gente, claro que foi um relato bastante breve, né, toda uma história, todo o trabalho, e vocês estão seguindo agora, né, levando o nome da empresa Transportes Victorassi. E eu até gostaria de iniciar, Adriano, hoje, quantas carretas, né, a gente pode falar, vocês têm hoje? Esse ano nós compramos a 10ª carreta, né? Entre a família, né? Sim. Daí tem alguns caminhões que o Adelino hoje já tá tocando sozinho, né? Nós Mas levamos sempre junto, né? Sim, Só dividimos um pouco porque ficar, tipo, sobrecarrega um, sobrecarrega o outro, né? sim. Então, E até para comentar, a gente falava antes com o seu pai, na empresa Holden, puxando container, hoje faz quantos anos já? nós foi colocado o primeiro container em 94. Com a Roden SA, daí Sim. a Roden Artefatos foi em 97, então hoje faz 25 anos, né? Sim.
Como é que é o funcionamento? Até para você explicar para a gente hoje, né? Você falou são 10 carretas. Como é que é o funcionamento no dia a dia? É porque a gente tá acostumado, né? Começou com uma para 2, 3, 4. Então O a gente Adriano é que administra, né? A gente O que Adeus se acostuma. faz Hoje a gente não tem o serviço todo aqui em Salete, né? Sim. Não Então, é somente da Holden, no caso. Tem às vezes, final de mês até vem as 10 carretas, né? Puxa vida. Daí vem carregar. Mas durante o mês eu tenho que batalhar, tenho que preencher os espaços para todo mundo trabalhar, porque daí sai menos volume, né? Sim. Hoje você atua como motorista ou mais você está na parte administrativa? Tem horas que eu fico, porque tipo, por exemplo, fica eu e o Adilson num caminhão só, né? Uhum. Mas nesse momento o Adilson fez uma cirurgia, né? O Adelino também, então eu tô trabalhando direto. Sim. Mas às vezes se aparece alguém que quer trabalhar, que a gente se acerta, uma pessoa que é do nosso jeito, daí eu contrato a mesma coisa, nem que eu fico parado, porque de repente sai um, sabe? Às vezes Sim. sai um, para não deixar o caminhão parado, eu já pego o caminhão e vou viajar. O teu pai comentou, né? A gente acompanhou aqui a história dele, como era a dificuldade antigamente. Hoje, como é que é a questão motorista de caminhão? Tem facilidade de contratar? Tem hoje no mercado bastante disponível? O que eu vou te dizer? Tá mais dificuldade, assim, a gente tá dando mais oportunidade. Sim. Esse ano já ensinei, de um ano pra cá eu já, tinha motorista que só trabalhava com truque, né? Daí de oportunidade na carreta. Sim. Então eu vou uma viagem, 2 junto. Só que o pessoal hoje novo, tecnologia, os caminhões são muito mais firmes, né? Sim. Do que quando eu comecei, até junto com teu pai. Sim. Que daí o caminhão ele era no toco o cavalo, né? Então tu ia daqui a Itajaí, tu suava para manter ele na pista. Porque se tu acontecesse de pegar um acostamento, ele tombava. Então tinha que estar 100% ligado. Não tinha esse negócio de... Não poderia tirar Sim. fora, viesse um de lá. Então tu tinha que tocar numa velocidade muito mais devagar com a carga alta, né? E há uma diferença também de container para uma carreta de outra carga. O outro pode sair fora, assim, Sim. né? Segurar ela antes de sair fora. O container, hoje em dia, tá mais firme. Porque já tem antigamente eles adaptavam a carreta, até nós começamos assim, adaptava uma carreta que era para grade baixa ou graneleiro, daí botava os pinos. Hoje não, tu compra, ele vem já pronto, próprio porta-container, muito mais firme. Sim. Porque antes ela trabalhava mais, né? Uhum. Ela trabalhava, ela era mais mole, né? Hoje, Deus livre, o próprio cavalo daí se tornou trucado, né? A gente Sim. tem os cavalos hoje tudo trucado, é muito mais firme. O Adriano, da empresa Holden, todo dia sai container? Todo dia? Todo dia. Só depende da quantidade, né? Sim. E hoje nós temos carregando... Tem 9 carregando, né? Nossa. E sai amanhã todos os 9 praticamente num dia? Num dia, daí... E sai de Salete da Holden para onde? 90% é Itapuá. Itapuá. A demanda é mais por Quantos quilômetros de Salete a Itapuá? Qual é o trajeto que vocês fazem? 646 quilômetros e de volta. 646 quilômetros. E voltar. E saindo, quantas horas leva? Só para ter uma noção, assim, para quem está assistindo a gente. Depende. De madrugada geralmente a gente sai mais final de horário aqui, fica pronto mais tarde. Até de madrugada rende mais a viagem. Até para ir carregado é mais rápido depois do que voltar. Por causa do trânsito, né? Pega Sim. muito Blumenau, principalmente agora com obra. Sim. E como é que está a rodovia agora, neste momento, assim? Está melhorando? Como é que está? Passou... Estão dando um tapa legal, que nem Sim, diz, né? sim. Estão dando uma arrumada boa. Tem uns trechos que eram muito terrível, né? Sim. Hoje eu acho que o trecho pior que tá agora é de Trambudo Central pra cá, até Pouso Redondo, a serra tá muito feia, Sim. né? Mas provavelmente eles vão vindo arrumando, porque já estão... Eles arrumaram ali de Ibirama pra baixo, né? Até Indaial. Aquele elevado em Pouso Redondo melhorou? Melhorou também. Melhorou? Lá em Indaial também, né? Tá dando Eles estão liberando... O primeiro viaduto da 470,
que eles começaram a fazer, agora que eles liberaram ele. Que é aquele lá da entrada de Gaspar, né? Sim. Eu acho um absurdo, né? Puxa. Tem uns lá em Navegantes que primeiro tá pronta a cabeceira. Eles nem fizeram o viaduto ainda. E aquele ali eles não faziam a cabeceira dele. Agora ali, essa semana, até eu vinha, tu vê. A gente que tá sempre na estrada, né, cara? Eu vinha, ele estava liberado e eu peguei fora. Porque eu pensei, era de domingo de madrugada, domingo pra segunda. Pensei, vai que fizeram uma sacanagem, tiraram as placas, né? E eles tinham liberado o final de semana. Daí eu até, a minha esposa tava junto, né? Cara, de uma segurada no caminhão e tirei pra direita, que daí passava pelo onde que vai ser como é que é, a marginal, né? Sim. Eu disse na dúvida, o que deu? Eu disse, na dúvida eu vou pela marginal. Vai que eu chego ali e não tem a cabeceira. Tu imaginou? É, porque domingo o pessoal faz muita sacanagem, né? Sim, sim. Tira a sinalização. Sim. E daí chegava em cima do viaduto e tinha o desvio. Sim. Ô Adriano, saindo de Salete até Itapoá, você sai de Salete e vai direto ou tem paradas nesse trajeto? Eu sempre faço uma parada na Piúna, né? Só se Tradicional, na Piúna. Eu tenho que parar na Piúna ali. De fato também, porque o motorista também inflama muito o nervo ciático, né? Então eu já fui até em médico, ele disse, tu anda... Cara, tu tem que andar 1h30, 2 horas, tem que parar. Não tem, senão tu vai travar. Chegou a época ali de travar, né? A perna, perder a sensibilidade, né? Sim. Porque a gente fica muitas horas sentados, né? Que pra coluna, o ruim é sentado, né? Então, e inflama esse nervo, daí tu perde Sim. a sensibilidade. Eu não conseguia nem acelerar o caminhão. Quem te ensinou a dirigir? Eu aprendi com o Adelino. Com a Adelino? Com o Adelino. Só que eu ia com ele Eu não sei fazer outra coisa, eu adoro caminhão. Sim. É só o que eu sei fazer também e não me dediquei a isso aí. E quantos anos você já trabalha de motorista profissional, motorista de caminhão? Você Eu começou na empresa já? Eu comecei antes de ter a carteira, o pai ia junto comigo. E eu guiava já com 18 para 19, sem carteira, mas... eu nas polícias o pai levava, né? Sim, pulava? Ele até tinha parado já, ele tinha até parado. Só que até achei um erro, porque aquela vez nós fomos até atrás, porque eu dirigia desde os 14 anos. Sim. Eu manobrava as carretas aqui eu era mão na roda, né? Porque eu encostava para eles carregar, que na época já tinha 3 motoristas, né? Sim. Então eu encostava daí tinha o Adelino e mais 2, né? Daí eu encostava a carreta na rampa, naquela rampa lá, da roda, aquela da frente, com 14 anos. Hoje nem pode entrar, né, numa empresa, né? Sim. Eu encostava a carreta certinho. Até uma vez os policial chamaram a atenção do pai, né? Disse, rapaz, coisa. Daí o pai disse, mas eu precisa, tem coisa. Daí não, nós vemos que ele vai certinho. Que eu vinha na praça. Tu era comportado. Contornava, tava marcha, porque eu aprendi. O Adelino com 12 anos trazia a história do mato. Sim. Então o Adelino me ensinou cedo, sabe? Por uma necessidade também. Sim. Mais pra manobra, assim, né? Só que daí na época eu tirava, daí era só pra eu tirar o caminhão da rampa, mas eu vinha com o caminhão, trazia ali no posto, né? No posto de cima, né? Manobrava ali, colocava de ré. Adriano, hoje 10 carretas, há uma projeção de aumentar e chegar até que número de carretas? Eu não tenho vontade de aumentar, eu tinha vontade de melhorar a qualidade, assim. Sim, você diz o ano dos caminhões. Chegar a um ponto que acho que todo transportador quer ir lá pegar um novo, né? Acho que é o objetivo de todo transportador. Para diminuir a manutenção? Dá tipo muita manutenção? Bastante manutenção. Mas podia ter se fosse um mecânico só para nós, assim, né? De valores, né? Sim. Porque dá bastante manutenção. Muita coisa. 10 caminhão, né? Sim. Só que assim, de repente tu passa uma semana, né, que não tem muitos problemas. E de repente então não tem como tu ter... De repente num dia incomodam 5, 6. E coisas diferentes. Parte elétrica, o molejo, né, suspensão, o outro é uma parte, um vazamento. Então não tem, outro teria que ter uma pessoa que sabe fazer tudo, mas essa pessoa daí vai abrir um negócio para ele também. Sim, né? sim. Então não compensa ter ainda, compensa terceirizar, né? Sim. Então acho que tudo que hoje em dia que puder terceirizar é um toque até para as pessoas grandes que às vezes não tem. Sim. Cara, terceiriza, se incomoda menos
E aquela pessoa que está naquele ramo faz... Porque nós se dedicamos ao container, né? Então, não adianta também... Eu vejo muito conhecidos na estrada. Eu vou para graneleira. Eu vou para isso. De repente tá de volta no container. O cara só toma prejuízo. Sim. Porque até para fazer essa alteração, vender, trocar, comprar outro. Tu tá naquele ramo, foca naquilo que tu tá fazendo, naquele, né, mesmo aquele, por exemplo, uma empresa que faz aquele produto, foca no teu produto. Foca no teu produto, que os outros estão focando em economizar para tua parte também. Porque tu vai terceirizar, que hoje em dia mesmo o cara tá pagando frete, claro que acha que é caro, né? Para quem ganha é pouco, sempre foi, é a mesma coisa. Só que a gente tá focando naquilo, sempre vai fazer o mais barato, sempre vai conseguir cortar os custos. O seu pai é bastante ativo ainda, com conselhos, acompanha vocês? Hoje já na parte assim de... Ele não se envolve com contratação, essas coisas, não tá mais, né? Faz alguns anos. Mas, cara, sempre... Daí, às vezes, eu mudo uma coisa porque eu converso com ele. Olha só. Que às vezes ele te dá não, por que tu não faz isso? Sabe? Daí o cara, tu nem percebeu. Por isso que hoje, às vezes, cada vez mais eu ouço mais quem tá ao redor, né? Sim. Porque às vezes tu acha que sabe tudo, tu não sabe nada, né? Cada vez tu vê que tu não sabe nada, né? Sim, muda muito, né, Adriano? E as pessoas, os mais novos, tinham que dar valor e escutar os mais velhos, né? Que eles têm experiência. A experiência, talvez o cara acha, eles não viveram isso, viveram pior, né? Sim. Tu viu a história dele? Nossa. Tipo, o cara ir lá comprar um Jeep sem saber dirigir e trazer esse Jeep de lá, né? Vir com calma, porque a marca do pai é a calma, né? Ele nunca se estressou. Sim. Nunca se estressou pelas coisas, assim. Ele é calmo, né? Resolve as coisas. E o cara cada vez vai aprendendo que tu tem que pensar antes de hoje, agir, né? Com a tecnologia, é automático, ar-condicionado. Não, hoje em dia que nem ele disse que levaria um caminhão. Levaria. Sim. Talvez mais devagar, mas ele ia chegar lá. Né? Naquela época ia viajar, saía na segunda, voltava na sexta, só o contato na volta. Hoje você tá indo, acompanha o caminhão, tem o rastreador. Que tu vê a tecnologia, né? Eu comecei... Eu tô com 40, né? Fiz 40 anos. Daí eu comecei com os 18 anos, né? Então a gente era orelhão. Hoje, até um dia nós passamos ali na frente do ginásio, tinha um orelhão ali desativado, né? Sim. Daí o meu pequeno pediu, o André pediu, o que é isso? Eu disse, isso aí que nós se comunicava. Tu vê como as crianças hoje não sabem. Sim, colocava a fichinha. Botava a fichinha, depois tinha o cartão, daí não achavam onde comprar o cartão, né? Que eu me lembro que uma vez eu comprei, daí até o pai tava junto comigo, eu nem tinha carteira, daí nós tava ali em Santa Cecília e choveu, fiquemos lá uma semana inteira chovendo, não consegui ir pro mato e não conseguia se comunicar também, né, porque não tinha o celular, né, e eu precisava avisar a Joyce, que eu tava já na época namorando com a minha esposa, daí eu tinha que avisar ela que, cara, acho que nós ia ter uma formatura e nós não ia vir vazio. O pai disse, nós não vamos vazio. Vai dar sol sábado, nós vamos carregar, porque ele era persistente, né? E daí eu tinha que avisar ela que não ia dar tempo de ir nesse evento, não sei o que era. E eu não achava o cartão, pra passar o cartão, pra ligar, né? Botar o cartão. Fui num lugar do lado, não, acabou, só vem amanhã. E eu tinha que avisar. Daí decidi ligar, cobrar. Mas isso, colocava cara... um 9 na frente. Aí liguei a cobrar, aí a minha sogra atendeu lá. Daí ela... Aquela musiquinha primeiro? Primeiro ela desligava, eu ligava de novo. Ela desligava, porque ela era... Sim. Dona Aparecida lá era muito ruim no dinheiro. Daí mesmo que eu ia pagar, né? Só que como é que eu ia dizer pra ela que eu ia pagar a ligação? Sei. Era R$1. Era 0,99, né? A ligação a cobrar, mais os minutos, né? Daí eu quero falar com a... Daí ela atendeu. Daí eu falei, quero falar com a Joyce só pra me comunicar. Daí quando eu cheguei em casa, cara, ela ficou uns 3 meses sem olhar pra mim. Por causa daquela ligação. Cobrar. Você nunca mais era assim, esquecer. né? Tu chegava lá, ainda, o gênero folgado, né? Ainda fui ligar, cobrar. O Adriano, o teu pai falou naqueles anos sobre, né, amizade, né? O pessoal que tinha bastante amizade, até porque eram poucos motoristas, né?
Como é que é hoje entre os motoristas essa questão de amizade? A gente sabe que hoje também não tem muitas paradas, né? Às vezes acaba viajando, né? Sai de uma cidade para outra, né? Pouco sai do caminhão, mas como é que é essa questão? Diminuiu muito, assim, mesmo eu peguei uma transição, assim, já fui pegando uma transição, da época mais difícil, já melhorando, né? Então eu peguei uma época indo com os caminhões ruins de freio motor, ruim de freio, que eu trabalhava muito com teu pai, né? Sim. Nós viajava junto aí. Os caminhões ruins de freio e não subia, não descia, né? Tu é louco, né? Aí os caminhões evoluíram muito dos anos 2000 pra frente, daí tipo... Sim. Mas na época nós não conseguia ter já um caminhão desses ali, né? Com freio motor bom. Nós ainda tinha os caminhões da década de 80, né? E tu tem preferência de marca? Que é? Eu Scania, sou do Volvo. Do Volvo? Eu sou do Volvo. É do Volvo. Sou do Volvo. E tem teu disso, pai, teu pai alguma vez, teu pai era do Scania, né? Ele disse, porque tu nunca andou com o Volvo. Falei pra ele. E é verdade. Sim. Que daí eu falo sempre, E né? tu trabalha com Volvo? É o Volvo. É o Volvo. É o Volvo. Eu tenho o Adelino é Scania e o Adilson é o Iveco. Ninguém tira o Iveco dele. Scania também, só que não é aquele caminhão que lavou. A preferência é o Volvo. O Volvo ele é bruto, é trator, né? Ele é bruto, ele é bom de freio motor. Então tu economiza muito as paradas de troca de lona de freio. Sim. Tipo, o cara mesmo, eu peguei uma carreta nova, uma Librelato nova, foi 4 anos para trocar lona de freio. Porque eu mesmo trabalhando e o caminhão é bom de freio motor. Como você vê a questão tecnologia, caminhões daqui a 10 anos? Eu já acho que tá muito evoluído, né? Tá muito top, assim, os caminhões. Como é que... Não vai ter mais trocar marcha? Vai ser tudo automático na sua avaliação? Eu já não... O automático veio para facilitar um pouco o lado do motorista. Sim. Mas hoje, qualquer probleminha, uma baixa de ar, às vezes o caminhão fica neutro e não vai mais, cara. Eu sou mais do manual. Do manual, né? Sim. Eu gosto do manual. Tanto que esses caminhão ali que nós temos, nós temos agora um automático. Mas ele tem um desgaste prematuro, né? Por causa que ele não tem sincronizado, ele mesmo faz a marcha, mas ele sempre tem um desgaste. Sim. Tu não consegue controlar, ele sempre dá a troca de marcha como se fosse caixa seca, né? Sim, sim. Então quando tu abre uma caixa dessa, vai tudo. Todo o desgaste. E tu abre uma manual, praticamente não tem desgaste, porque tu mesmo, teu sincronizado, consegue dar o tempo certo. Nós temos caixa aí com mais de 1,5 milhão de quilômetros, nunca abrimos para revisar, mas não tinha nada, né? Puxa vida. E uma automática, se tu abrir ela, é um preço do motor para fazer ela. Ainda que hoje já tem muito, no desmanche tem muito para ti, faz a base de troca, né? Sim. Que é o que livra, porque... Você diz às vezes o caminhão que bateu, vai lá, faz essa tem questão. Tem umas caixas bem até para novas. deixar bem registrado aqui, né? Até porque o caminhão houve um acidente, vai lá, o ferro velho acaba comprando, dão baixa, daí tu troca, faz a negociação. Pô, que bom, nós queremos agradecer muito aqui, né, o Adriano Victorace, do Transportes Victorace, com 10 caminhões e comemorando este ano 50 anos. É realmente uma grande história. E uma comemoração, que é bom inclusive. porque fica marcado aí. Sim. Ninguém conhece, assim, a dificuldade, o serviço que é também. Sim, né? no dia a dia. Adriano, muito obrigado. Quero te agradecer muito, inclusive, né, por estar aqui com o seu pai. E qual é a sua mensagem para todos os motoristas neste dia que é comemorado o Dia dos Motoristas? Eu acho que nós temos que ganhar tem muito a ganhar entre nós, né? Tipo assim, se valorizar mais, né, o motorista, né? A união. Porque perdeu muito, o motorista está muito desvalorizado, né? Na estrada, assim, em si, né? Então, a infraestrutura péssima, né? Mesmo que hoje, tudo a tecnologia, os agendamentos, tudo, e por isso que a gente não se encontra muito. Sim. Porque hoje tudo é tudo agendado, tudo certo, cada um tem o seu horário que vai descarregar, e daí tu não tem mais aquele... chegava todo mundo uma vez só, né? Sim. Daí pegava fila, só que ainda falta muita infraestrutura, as coisas aumentaram muito e a infraestrutura ficou para trás, né? Sim. A estrada é a mesma que eu comecei,
que eu saía daqui 5 horas da manhã, 8h15 eu tava lá em Itajaí. E hoje, se eu sair 5 horas da manhã, eu perco o horário, tudo. Perco o navio, né? Porque eu tenho que já sair no domingo. Olha só. Porque se eu sair na segunda, eu saí ontem às 3 horas. Que daí o meu horário era das 7 às 9. Cheguei lá às 7 horas, né? Eu saí 3 horas pra não ter problema. Correu risco. É, que daí a família ia junto, senão eu já saio no domingo. Sim. E se tu hoje deixar pra sair 5 horas, tu vai chegar lá de tarde. Nossa. Do trânsito. Olha só. Tu não perde todos os horários lá. E antigamente, tipo, quando eu comecei já, né? Sim, sim, sim. Imagina a época deles, mas quando eu comecei era menos trânsito, a rodovia era a mesma, Sim. pista simples, né? A rodovia era a mesma, os caminhões não subia, né? Não descia e que eu lembro assim que eu levava 1h e meia até no Triângulo Central, 1h15 até o Triângulo Central, né? E depois quando eu peguei esses mais novos, tu chega a levar 1h20 até lá, quase na Volvo de Rio do Sul, né? E dali pra frente não vai. Travado. É, dali pra frente tu leva. Não é que o caminhão também evoluiu muito, Sim, mas sim. o trânsito, né? Sim. Muita rótula, muito. Não é por causa que também não oferece. Hoje a solução é botar uma lambada eletrônica ou fazer. Não fazer um elevado que nem Triângulo Central ali. Pô, Sim. ali é fácil fazer um elevado. Quanta gente já perdeu a vida ali? Sim, sim. E às vezes, quantas vezes tu tem. Eu já vou devagar, né? Eu já boto uma marcha, eu vou devagarzinho, porque, pô, o cara precisa atravessar ali. É um perigo, né? Sim, sim. E ali era tão fácil fazer, né? Acho que a gente os políticos esqueceram de nós aqui, né? Sim. A gente produz e não retorna, né? Sim. Muito lento, né? É, muito devagar. Não é todo lado, né? Não tem Sim, direita, sim. não tem esquerda. Esqueceram Sim, da gente. A gente sim. às vezes briga por política e não voltou nada pra nós, né? Sim. Eu falo, no sistema é tudo igual. É. O sistema é aquele, É não aquele. tem como mudar. É. Eles não querem mudar uma coisa, mas não vai dar conta Sim. sozinho, né? Adriano, sucesso aí pra vocês na empresa também, no dia a dia. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Beleza, então. Tá bom? Valeu. Esse é o Adriano Victorassi, do Transporte Victorassi. Neste Dia do Motorista, um abraço aqui para todos os motoristas, né? Parabéns a cada um. E também para o seu Zeca Victorassi. Agradeço aqui pelo presente, o vinho, né? E também aqui o outro presente que é uma lembrança que eu vou deixar aqui guardado para sempre, que é uma caneca, Adriano, se fala? Uma caneca muito bem elaborada e produzida pela empresa. Quem fez foi a Marisol. Marisol ali, A Marisol? Thaís Modas. É a sua cunhada? É. A sua cunhada, Ela que Thaís fez. Modas, tá bom, Já Marisol? faz a propaganda. Marisol, aí, ó, né? depois nós passamos lá, hein? Muito obrigado, mais um podcast, hoje no Dia dos Motoristas, um podcast especial aqui para você.